Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Lembrando, antes de começar o vídeo, o seu like ajuda muito o canal a continuar crescendo. Hoje nós estamos quase chegando aí a 90 mil inscritos. Quem sabe até o final do ano a gente consegue atingir a marca aí dos 100 mil. E são mais de 900 vídeos, né? Então tem bastante conteúdo aqui, muitas informações para quem busca morar fora do país. São 11 anos, né, de trabalho aqui no YouTube. Então, seja um inscrito do canal, tá? Ative o sininho para você poder ficar por dentro aí das novidades. Então vamos lá para a primeira pergunta, que é do OHID Brand. Eu não entendo como estudantes conseguem se manter com alto custo de vida, principalmente pelo fato de que só podem trabalhar 20 horas por semana. A conta não fecha. Como pode isso? De fato, assim, se você busca fazer um intercâmbio de inglês, ou até mesmo de ensino superior, como estudante, na maioria dos países que permitem você trabalhar, como por exemplo Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Malta, né, para estudar inglês, você pode trabalhar meio período, né, as 20 horas semanais, isso por lei. Mas, assim, não vou ser hipócrita aqui em dizer que na prática isso é um pouco diferente, tá? Na verdade é bem diferente. É difícil hoje em dia você conhecer alguém que não faça mais do que as 20 horas. Como? Não sei, quer dizer, sei, mas não vou falar. Não estou dizendo que é para você fazer. Eu estou dizendo, estou constatando aqui um fato, tá? Eu acho que se você entrar nos grupos aí de brasileiros, nos países, né, entre Facebook, WhatsApp, etc., o pessoal pode contar um pouquinho melhor como que funciona, tá? Mas realmente, se fosse só 20 horas semanais, de fato a conta não fecharia. Quer dizer, fecharia se você fosse usar o valor da comprovação financeira, né? Aí as 20 horas mais a comprovação financeira talvez dê para você terminar o curso, mas possivelmente você não vai conseguir renovar o seu visto, renovar o seu curso, né? Infelizmente essa é uma realidade. Próxima dúvida é do TSS ADV. Eu fiquei meio descontente com a situação da Irlanda, especialmente em relação a trabalho e moradia. Tenho visto que tem que dividir com um monte de gente no mesmo quarto. Vocês acham que para moradia é melhor para Cork ou Dublin? É possível achar quarto individual? Vou te chamar de ADV, tá? ADV, na verdade, não é bem agora, tá? Na verdade, sempre foi assim, tá? Em Dublin, principalmente, desde que eu morei em Dublin em 2013, já era assim, né? Então, ou seja, já são mais de 10 anos, né? Cork, cidades do interior não eram tão comum você dividir quarto, tá? Mas Cork é uma cidade que tá bem saturada, tanto Cork quanto Limerick. Você tem encontrado mais opções de quartos compartilhados, tá? Isso não era tão comum antigamente, mas nos dias de hoje, assim, devido à crise, essa crise global de acomodação, né, principalmente na Irlanda, você tem visto cada vez mais as pessoas dividindo o quarto, não só por uma questão de superlotação, mas principalmente por conta do custo, né? O custo de vida em Cork subiu bastante, em Dublin também subiu bem. Mesmo assim, em Cork ainda é mais barato. Agora, se você quiser uma cidade que você possa ter oportunidades de trabalho, ter uma experiência interessante, a cidade que a gente sempre indica aqui na Irlanda é uma cidadezinha chamada Galway, tá? Melhor cidade para você guardar dinheiro. Primeiro, porque é a segunda cidade mais turística e não tem mão de obra suficiente. Quando chega a alta temporada, muitas vezes os empregadores acabam dobrando as suas horas porque não tem mão de obra disponível. E o custo de vida em Galway, né, é bem mais reduzido do que em Dublin, fazendo com que você consiga guardar mais dinheiro que até mesmo em Dublin, né? Cork hoje está passando por uma crisezinha também de trabalho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda, vou trazer alguns relatos aqui dos nossos alunos, tá? Não quero, assim, desanimar ninguém. Eu acho que é tudo uma questão de estratégia, né? Ainda dá para você fazer suas horas em Cork, ainda dá para você pagar suas contas, juntar algum dinheirinho, da mesma forma que era antes, por talvez você tenha um pouquinho mais de trabalho. A indicação é, sempre chegue com o inglês um pouquinho mais adiantado do que o básico, tá? Se você conseguir estudar por pelo menos um ano antes de ir para o seu intercâmbio, é o melhor conselho que eu posso te dar, tá? Vai facilitar bastante, porque você não vai ficar limitado a aplicar para apenas algumas vagas de trabalho, você vai conseguir ter um diálogo melhor na entrevista, nas suas apresentações, né? Seguindo aqui o passo a passo que a gente faz no nosso workshop de trabalho, tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas, mais uma vez, se você procura uma cidade onde você tenha qualidade de vida e dinheiro no bolso, essa cidade é Galway, na Irlanda. Existe sim também quartos individuais e compartilhados em Galway, também está se tornando cada vez mais comum quarto compartilhado, mas não é o principal é mais quarto individual, tá bem? Vamos para a terceira? É do Marcelogs. Ele me comentou num vídeo quando me questionaram se eu preferiria morar na Nova Zelândia ou no Canadá, né? E eu falei da Nova Zelândia e tal.
Ele falou o seguinte, olha, o principal ponto negativo, na minha opinião, da Nova Zelândia é que lá tem terremoto. E aí aquela coisa, né, pessoal? Terremoto tem na Nova Zelândia, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá. Aliás, no Canadá tem mais, como é que fala? Tem lá um centro de pesquisa, né, geográfico, que incluem mais terremotos anualmente do que na própria Nova Zelândia, né? Então, assim, todo país vai ter seus pontos negativos, né? Não tem como você... Nunca vai existir um país perfeito, né? Aí precisa ver o que é mais importante pra você, né? Ahn, vamos lá pro... Ah, mas pessoal, deixa só, antes de qualquer coisa... Deixa eu ver aqui. Ah, do Marcelo, né? O fato de ter terremoto, pessoal, vocês vão ver que é grave mesmo quando sair na televisão, tá? Acho que o último terremoto grave que teve foi em Christchurch, se eu não me engano, em 2011 ou 2016. Alguma coisa assim. Deixa eu pausar pra ver aqui. Foi em 2011 em Christchurch, né? Inclusive, Christchurch se tornou uma das cidades mais baratas para viver por conta disso, né? As pessoas ficaram com medo, muita gente foi embora. Muitas casas ficaram disponíveis, né? E a cidade se reestruturou, né? Hoje é uma das cidades mais modernas da Nova Zelândia, justamente porque a cidade é preparada para terremoto, né? Mas assim, tirando o Auckland, é difícil você ver prédios, né? Na Nova Zelândia é tudo casinha, assim, é difícil, assim, prever, nunca vai saber. A gente não tem como saber quando vai ter um furacão nos Estados Unidos, alguma coisa no Canadá, enfim, é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar, mas que não é tão... não é tão... É mais raro, assim, acontecer terremotos mais fortes, tá bem? A quarta pergunta também do TSS-ADV. Fala das vantagens e desvantagens de um intercâmbio na Nova Zelândia. ADV, as vantagens, eu diria, em relação a quê, né? Mas vamos colocar aqui as vantagens em relação aos outros países que dá para você trabalhar com visto de estudante inglês, tá? Primeiro, acho que o custo é mais barato que a Austrália, tá mais ou menos parecido com o da Irlanda. Segundo, você tem excelentes instituições, dificilmente você vai ter uma instituição, tipo assim, só quebra galho, né, nem tem em alguns países, até mesmo porque o governo é muito criterioso, e para você ter a autorização do trabalho, você tem que estar matriculado numa escola de categoria 1, que são as melhores escolas, né? Você consegue ter uma miscigenação melhor, assim, um mix de nacionalidade mais interessante para você focar no inglês, né, do que em alguns países que tem bastante brasileiros. É um país bem flexível para quem procura imigração ou seguir com um plano de carreira, né? Principalmente para você que vai aprender o inglês para depois fazer uma graduação ou pós para tentar uma residência no país. É um país bem mais flexível do que a Austrália. Enfim, talvez a Austrália até tá mais fácil, né? Você conseguir visto na Nova Zelândia do que na Austrália. Hoje em dia tá bem criterioso, assim. Tá bem caro e complicado na Austrália, né? É um país que paga bem, né? O custo de vida não é dos mais baixos, mas eu acho que se comparar o que a gente ganha no Brasil, se você pegar as mesmas profissões na Nova Zelândia, você vai ter uma vida bem mais confortável. Enfim, é um país seguro, é um dos mais seguros do mundo. Saúde boa e gratuita. Uma das melhores educações do mundo para quem quer se especializar em alguma coisa, enfim. Ter filhos, né? Você consegue ter dependentes dependendo do curso que você está fazendo. Enfim, tem bastante coisa legal assim em relação aos outros países. A desvantagem, eu acho que a maior desvantagem, tirando essa coisa do terremoto, que é raro acontecer, é mais a distância mesmo, né? É caro. Toda vez que você estiver aqui pro Brasil, vai vender um rim ali. Espero que você esteja ganhando bem já, né? Claro que quem tá trabalhando ali num trabalho simples, né, de entrada, vai ter mais dificuldade de visitar o Brasil. Mas toda vez que for é bem caro mesmo assim, e é uma viagem cansativa. São pelo menos aí 1 dia e meio de viagem. E você ainda tem que lidar com a questão do fuso horário. Você demora uns 4, 5 dias aí pra voltar ao normal, né? Tanto pra ir quanto pra voltar. Acho que é mais isso. Beleza? Vamos ver a outra aqui. A Adriana Maurício, ela comentou sobre qual o melhor país para o seu intercâmbio, na Irlanda ou Austrália. Ela fala o seguinte, na verdade não fez nenhuma pergunta, ela só comentou aqui, na Irlanda eu ouvi dizer que tem nanás que atacam imigrantes e se você se defender, você que sai prejudicado. Deus me livre. Aqui na Austrália ninguém ataca ninguém. Bom, aqui, sim, eu tenho que concordar, existe sim um grupo de adolescentes delinquentes mesmo, assim, que se chamam knackers, né? O pessoal se apelidaram de naná para eles não reconhecerem, enfim. E agora eles já sabem o que é naná também, então não adianta nada. Mas tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, na Irlanda tem calma, pessoal. Existe um foco desses ataques que fica em uma certa região de Dublin. Não é com todo mundo acontece, tá?
pô, se você for ver, realmente assim, acontece sim, mas não é com todo mundo, e eu diria que talvez uma parcela muito pequena da população de brasileiros, da comunidade brasileira de estudantes, tenham tido algum prejuízo físico ou emocional com esses ataques, tá? É a mesma coisa que a gente falar que todo mundo é assaltado no Brasil ou violentado de alguma forma em qualquer região do Brasil. O Brasil é um país enorme. A Irlanda, tudo bem, não é um país tão grande, mas não é em todo o país que tem isso, tá? Eu mesmo morei em várias cidades do Brasil, morei em São Paulo, já morei na Zona Leste, nunca, em 35 anos morando no Brasil, nunca fui assaltado. Também não posso dizer que o Brasil não é um país violento. O Brasil é um país violento. Mas a Irlanda não. A Irlanda está entre os 5 países mais seguros do mundo. Justamente porque o foco da violência está mais concentrado em um lugar. Há sim relatos de eventos em Limerick e Cork, mas não é igual em Dublin. Então, assim, não é com todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente comenta essas coisas, tá? Claro, não tô dizendo aqui que é pra você se descuidar. Se você vai pra Dublin, você tem que ficar com a sua anteninha brasileira ligada ali o tempo todo, tá? Aí ela fala o seguinte: moro na Austrália com meu marido e adoramos aqui. Meu marido e eu já sonhamos com os Estados Unidos, mas hoje a gente não moraria mais lá, não. Bom, com certeza eu jamais moraria nos Estados Unidos também, por vários motivos. E bacana, a Austrália é um dos melhores países do mundo para se viver em termos de qualidade de vida, né? Eu espero que vocês estejam com um bom visto aí, já chegando na residência de vocês, né? O maior problema na Austrália hoje está sendo oportunidade de residência. Residência que, se você conseguir o visto aprovado, já é um baita de uma conquista, né? Agora, para você chegar e conseguir um trabalho, que te dê um visto de trabalho, ok, dá para fazer. O problema está sendo a residência australiana. Tem muita gente que tá penando na Austrália aí 6, 7, 8, às vezes 10 anos com visto de estudante, pagando uma grana absurda nos cursos, não tendo descanso, porque tem que ir na aula, afinal, e não consegue uma residência. Então, assim, é um país muito complexo, que as regras mudam muito. Mas agora, se você já tá no caminho ali, né, pô, um dos melhores países do mundo para se viver, com certeza. O Rosene Oliveira. Rosene Oliveira. O YouTube recomendou seu canal, o primeiro vídeo gostei. Peraí, o YouTube me recomendou o seu canal. É o primeiro vídeo que vejo, talvez. Gostei, já me inscrevi, porque estou pesquisando tudo sobre Irlanda. Aí ela fala o seguinte: Irlanda estava no meu roteiro, só que na capital vi que tem violência e ataques contra imigrantes. Será que nessas cidades pequenas é assim também? E é como eu coloquei aqui para vocês, tá, Rose? Não é porque você tá na capital que você vai ser violentado. Isso pode acontecer? Pode. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado onde você anda, não andar de madrugada sozinha. Realmente acontece. Tem uma certa frequência sim, nem tudo é relatado nos grupos, né? E nas cidades menores é muito raro, tá? Eu morei em Waterford, morei em Galway. Cara, raramente você vê assim, quando acontece alguma coisa, sai em todos os jornais, porque assim, não é que nem no Brasil, que é meio que banal, assim, sabe? Lá é uma notícia rara de se dar, então quando tem muita notícia, tem muita visualização, né? Mas assim, é bem difícil realmente de acontecer. Até projetos do governo tá pagando para as pessoas viverem em algumas cidades mais remotas por conta da despopularização, né? Posso até trazer um vídeo sobre isso, achei num portal de notícias, achei bem interessante, de repente trazer aqui para vocês. Mas então, quanto menor a cidade, assim, menos violenta, obviamente, tem suas desvantagens também, tá? É claro que a gente vai ter sempre aqui nosso WhatsApp, nossa equipe, para poder orientá-la, né? Onde seguir com o seu plano, né? Com o seu projeto do intercâmbio na Irlanda. Tem aqui na telinha nosso WhatsApp e na descrição do vídeo também, beleza? E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Vou ver se nessa semana eu trago mais informações aqui para o atual cenário de intercâmbio em Cork, na Irlanda, né? A Adriana, que trabalha com a gente, ela fez uma pesquisa com todos os estudantes da Enjoy que chegaram aí nos últimos meses. E a gente teve bastante relato ali de coisas que eu acredito que a gente tenha que trazer aqui para vocês no canal, para vocês se prepararem um pouquinho melhor quando estiverem embarcando para Cork, tá bom? E é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.